Fala aí, sétimo ano, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar no capítulo 12, tá? Encerrando aí o nosso livro didático. Mas, como a gente ainda tem um tempinho, eu decidi dividir a aula do capítulo 12 em duas. Então, hoje nós falaremos de até aqui a parte da organização política econômica e na semana que vem nós falaremos sobre os movimentos nativistas, encerrando a matéria e focando nos exercícios, tá bom? Bom, então vamos começar. Para a gente falar do ciclo da mineração no Brasil, a gente tem que lembrar o que estava acontecendo no Brasil até então. Nós passamos por dois ciclos econômicos importantes, né? O ciclo da extração do pau-brasil, durante o período pré-colonial, e o ciclo da produção de cana-de-açúcar, durante o período colonial. E quando a mineração chega no Brasil, como uma atividade econômica, né, importante, é justamente quando ali, após a União Ibérica, a produção de açúcar brasileira está encontrando uma competição principalmente da produção açucareira da Holanda, tá? Que estava sendo produzida ali nas ilhas das Antilhas, na América Central, e a tecnologia holandesa para a produção desse açúcar era mais desenvolvida do que a tecnologia portuguesa. Tá? Lembrando que foram os holandeses que invadiram o litoral nordestino, como a gente falou no último capítulo, e, sob a administração do Maurício de Nassau, os holandeses conseguiram modernizar e reorganizar a produção de açúcar lá no Nordeste, na parte onde eles se instalaram. Né? Então eles sabiam bem como fazer essa economia açucareira funcionar. Então, com essa competição, os portugueses deveriam encontrar uma outra maneira de enriquecer com a colônia. E, durante esse momento, né, os portugueses decidem passar a adentrar mais o território do Brasil. Né? Lembra que a gente falou até da pecuária lá, que contribuiu para o processo de interiorização do território. Então, durante o processo de interiorização do território, nós teremos dois movimentos que vão aí entrar em direção a novas terras, né? Que no caso serão as entradas e as bandeiras, tá? Ambos os movimentos eles serão muito parecidos, já que eles vão desvendar novas terras para serem incorporadas à colônia brasileira, né? E ambos vão desrespeitar os limites do Tratado de Tordesilhas, que dizia lá, tinha um limite bem definido lá, que dali em diante era território da América Espanhola. E esses dois movimentos vão ignorar esses limites e vão desbravar terras para incorporar a colônia. Agora, quais são as diferenças? As entradas, elas serão expedições, né, diretamente organizadas e financiadas pela coroa portuguesa. São expedições oficiais, né? E o objetivo das entradas é de encontrar minas de ouro e prata, como já se sabia que existia na América do Sul, lá naquelas colônias da América Espanhola. Os portugueses tinham esperança de encontrar essas minas também no território ali próximo ao Brasil da época, né? E além disso, essas entradas elas também tinham como missão capturar nativos, para que esses nativos fossem levados para as missões, que eram locais onde eles seriam convertidos para o catolicismo pelos jesuítas, que eram aqueles padres criados lá durante o Concílio de Trento para converter os povos nativos ao catolicismo. Então essas já eram as entradas. O outro tipo de movimento foram as bandeiras, que eram expedições privadas, não eram oficiais. E elas eram organizadas por fazendeiros, donos de terra, né, e comerciantes que queriam enriquecer de alguma maneira. E aí, as bandeiras, né, o movimento bandeirante, o bandeirantismo também chamado, ele vai ter três tipos. O primeiro será o bandeirantismo de apresamento. E qual que será o foco desse tipo de bandeira? Eles vão buscar nativos para escravizarem. Então, apesar da escravização do índio ser combatida pela Igreja Católica, pois ela quer que aquele indígena seja um católico, um convertido, né? E portanto não escravizado, e essa ser a política oficial da monarquia portuguesa nesse momento,
muitas pessoas, né, interessadas na riqueza econômica e tudo mais, vão fazer, vão transformar, vão raptar índios e escravizá-los ainda assim. E, no caso do bandeirantismo de apresamento, esse é o foco dele, buscar povos nativos para serem escravizados. E até mesmo, eles vão fazer até mesmo, né, invadir e destruir as missões dos jesuítas para raptar esses nativos que estavam lá sendo convertidos. Então, esse vai ser o foco do bandeirantismo de apresamento. O outro será o bandeirantismo prospector, tá? E qual que será o foco do prospector? Eles vão buscar novas rotas que levassem a minas de reservas de ouro e prata. Então, o foco desse bandeirantismo é justamente encontrar reservas de metais preciosos, minas, né, de ouro e prata. E o último bandeirantismo será o sertanismo de contrato. E as pessoas desse movimento aí terão como objetivo destruir os quilombos que encontrassem pelo caminho. Então serão expedicionários, né, que serão contratados por grandes fazendeiros para destruir quilombos que vivessem próximo à região, para que seus escravos, quando fugissem, não fossem para esses quilombos e resistirem ali. Tá? Então teremos esses três tipos de bandeiras, mais as entradas que eram oficiais. Né? E todos esses movimentos vão adentrar o território brasileiro cada vez mais. E aí chegamos no século XVII, no final, em que teremos a descoberta do ouro no Rio das Pedras, região atual de Minas Gerais. Né? E esse ouro ele será chamado de ouro de aluvião. Hoje é um tipo de ouro encontrado às margens do rio, misturado com barro e argila. Então, para você pegar o ouro que está misturado ali com os vários elementos ali, né? Você fica peneirando ele naquela baciazinha assim, né? E aí, com a descoberta de ouro em Minas Gerais, né? Nós teremos algumas consequências. Elas são descritas aí na página 260 de vocês, mas falando rapidamente aqui, né? Quais seriam elas? Com a descoberta de ouro no Sudeste, ocorre uma grande migração de pessoas interessadas em enriquecer com a descoberta do ouro, que elas vão migrar do Nordeste, tanto pessoas ricas, né, como até camadas pobres, em busca de ascensão social, de crescimento social, decidem migrar para o Sudeste e aí buscar aí enriquecer com ouro. Isso acaba levando com que a região de Minas Gerais tenha um crescimento populacional muito grande. Isso também vai provocar o desmatamento da região devido à procura por novas reservas de metais preciosos. E, como a gente está falando no capítulo inteiro, isso também provoca a interiorização do território, consequentemente a expansão do limite territorial da colônia. Tá? E, por fim, isso também leva ao desenvolvimento de problemas sociais, visto que a região não tem uma urbanização bem definida, muitas pessoas pobres que vão ali trabalhar vão morrer de fome, e as moradias são muito precárias. Né? Temos também conforme a região das Minas Gerais vai sendo habitada com o passar dos anos, a própria escravidão vai chegando naquela região também, e novas plantações bem mais para frente serão desenvolvidas de cana-de-açúcar ali no Rio de Janeiro, né, São Paulo e tudo mais. Entre outras características que a gente pode, entre outras consequências, na verdade. Né? Para a gente terminar, vamos falar sobre a organização político-econômica no ciclo da mineração. Né? Como que a coroa portuguesa controlava essa atividade mineradora? Né? Primeiro, ela criou uma instituição chamada de Intendências das Minas. E essa Intendência das Minas ela tinha algumas funções para poder organizar aí, a atividade mineradora. Como? A cobrança de impostos e tributos aos que explorassem as minas. Né? Entre alguns dos tributos, nós temos dois mais importantes para a gente, que é o quinto e a derrama. O quinto era uma cobrança de 20% de extração de todo o ouro recolhido, né? Ou seja, todo o ouro que fosse recolhido ali pelas pessoas, a mais pobre e a mais rica, 20% desse ouro recolhido deveria ir direto para a coroa portuguesa, o que muitas vezes não era respeitado.
já que era fácil você burlar aí essa regra aí do quinto, né? É só você dizer que pegou menos de ouro do que acabou pegando na verdade. E por causa disso, a coroa portuguesa instituiu uma política chamada derrama. Basicamente haveria um cálculo mínimo de pagamento aí do ouro que a coroa portuguesa deveria receber, né? Contando todos os impostos aí que deveriam ser pagos para a coroa portuguesa. Caso essa cota não fosse atingida, iniciaria-se a derrama, no qual funcionários da coroa portuguesa invadiriam as casas das pessoas e roubariam suas riquezas, pegariam na mão grande mesmo suas riquezas, até que a cota mínima do imposto, dos impostos atrasados fosse batida, né? E aí finalizaria a derrama e reiniciaria em outro período caso os impostos voltassem a atrasar. No livro de vocês tem algumas outras. Aqui tem um mapazinho, né, sobre a expansão aí, né, do território. Então, como a gente pode ver, nós temos aqui o Tratado de Tordesilhas que dividia, né, e ele acabou sendo expandido aqui, como vocês podem ver nas setinhas. E aqui a gente vê, né, que as setinhas roxas, elas são daquele bandeirantismo de apresamento, de você expandir para capturar indígenas, né? Temos já a mineração aqui no verdinho, bandeirantismo de contrato e as próprias entradas também, né? Temos aqui o sertanismo, é o bandeirantismo prospector, eu não me enganei. O sertanismo de contrato, que era para a destruição de quilombos, são essas setinhas vermelhas aqui, tá? E a região de Palmares lá, né, que a gente chegou até a falar do quilombo de Palmares, está aqui, ó, Nordeste aqui, tá? E também temos aqui as missões, na quais os jesuítas vão se estabelecer para catequizar esses povos nativos que estão sendo capturados aí nas entradas, né? Bom, aqui na 262 nós temos, aqui são as consequências, né? Aqui na 262 nós temos ainda outros tributos, como a finta, que é um imposto criado devido ao fracasso do quinto, no qual você deveria pagar uma taxa de 450 quilos de ouro à coroa portuguesa, né? Só que depois a coroa entende que essa quantia é muito pequena e vai aumentar aí a exploração. Temos as casas de fundição, que são as casas onde vocês pegam onde o ouro recolhido, e esse ouro vai ser transformado em barras e vai ser marcado, né, de forma oficial para ser entregue para a coroa portuguesa, a parte dela, né? Teremos também um sistema de captação, que vai ser justamente o imposto criado junto do quinto sobre os escravos que vão trabalhar nas minas. Então, você tem que ter você cobra uma taxa a partir de uma quantidade de escravos usados para trabalhar naquelas minas, né? E a derrama que eu falei agora aqui, né? Que é a cobrança dos impostos atrasados. Basicamente é isso por hoje, tá, gente? Peraí, as próximas partes aí da matéria a gente vai falar na semana que vem, tá? Que serão as revoltas nativistas. E lembrando que a Intendência das Minas, além de cobrar impostos e tributos, ela também agia como uma força militar na região e julgava os problemas, também tinha um poder de julgamento aí, tá? Então, gente, basicamente é isso. Amanhã eu coloco o dever de casa lá para vocês no grupo dos pais. Essa videoaula já vai para o Zoom, não é para o Zoom, já vai para o YouTube e vai estar na pasta também como parte 1, tá bom? Ficamos por aqui, continuamos semana que vem e é isso. Tchau, tchau.